Bem, tem um destaque importante porque o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele minimizou a série de derrotas do governo no Congresso na semana passada e afirmou que o presidente Lula tem total noção do que é o perfil do Congresso. Padilha afirmou ainda que Lula está à disposição dos parlamentares e fará todas as reuniões necessárias com os líderes, vice-líderes, para concluir a votação das prioridades no Palácio do Planalto. Inclusive, a gente separou esse trecho, vamos acompanhar. O presidente sempre está à disposição de manter um contato e é muito importante que ele esteja com essa disposição sempre, de manter o contato com os líderes, com os parlamentares, que nada substitui a presença do presidente da República, o contato com eles em relação a esses líderes. E as ações vão continuar. Aí, Luiz Felipe Dávila, o que é preciso considerar nessas falas do ministro Padilha, dizendo que nada substitui o contato direto do presidente da República com os parlamentares. Mas quando ele diz isso, de certa maneira, ele assina um atestado de que o trabalho dele não está funcionando, né? Exatamente isso, Caniato. O que mostra, fala assim, olha, eu não sou bom na articulação, o presidente é, então vem ele fazer articulação política, não precisa de mim aqui, porque é quase que ele está falando isso, né? Ele é uma pessoa que não serve para nada nessa articulação, porque evidentemente ele não consegue resolver os problemas dessa péssima articulação que está espelhado nas derrotas. Mas aí também tem uma coisa, precisamos olhar o presidente, porque um bom articulador político é alguém que recebe a autoridade do presidente para negociar em nome dele. Se você negocia em nome do presidente e o presidente fura tudo que você negociou cada vez que vai um parlamentar falar com ele diretamente, não tem bom negociador político, não. Né? É lógico, tem uma desautorização constante nesse governo com todo mundo. Por isso que o presidente gosta de reunir todo mundo. E ele vai e desautoriza, não é só o Padilha, não. O ministro da Fazenda, o Haddad, também vários dos ministros são desautorizados pelo próprio presidente. Então aí é um problema para você ter uma boa articulação política. O segundo ponto, e esse é mais preocupante, não foram essas derrotas acachapantes que o governo já sofreu, e como já sofreu, já tem que jogar no prejuízo. Mas o problema é a pauta que está por vir, porque a pauta principal é a reforma tributária. E o governo não vai ter controle algum dessa reforma tributária. O Arthur Lira já dividiu isso em 7 relatores, dividiu em várias comissões. O governo não vai conseguir, se ele não consegue fazer articulação com um parlamentar, você imagina com 7 comissões funcionando com tantos deputados. Então, ele vai perder controle da principal pauta que o próprio governo apresentou ao Congresso como emenda constitucional, que é a reforma tributária. Então, assim, o governo não vai ter nenhuma pauta relevante pela frente. E, por último, não podemos esquecer aquilo que eu já lembrei os nossos ouvintes aqui no Pingos nos diz. 26 de junho acaba o Congresso, final de jogo, só volta depois de outubro. Então, até lá, que pauta nós vamos ter? Pois é, Mota, contato direto do presidente da República com lideranças do Congresso Nacional pode mudar o quê? Tende a acelerar os processos, diminui as tensões. O presidente tem quais ferramentas para melhorar essa conduta, esse relacionamento, essa interface entre Planalto e Congresso Nacional? Se o Congresso cumprir o seu dever, Caniato, não vai mudar nada, porque as pessoas não estão interessadas em articulação política do governo, as pessoas estão interessadas em sobreviver, em ver se sobra algum dinheiro no final do mês. As pessoas estão interessadas em não serem mortas por um criminoso. Eu vou contar uma história para vocês. Dia 21 de maio, agora passado, o crime chegou, bateu na porta de uma espectadora nossa, a Virgínia. Ela foi assaltada às 2h da tarde, no meio de uma rua movimentada na Tijuca. Levaram a bolsa dela com celular, carteira de identidade, cartões de crédito, as chaves da casa dela, levaram tudo que ela tinha com ela. E ela depende do celular para trabalhar. Vale a pena ouvir o que a Virgínia disse. Ela me mandou uma mensagem dizendo: Mota, estou tentando ser otimista e olhar isso como um copo meio cheio, porque poderia ter sido muito pior. Eu poderia ter entregue a minha bolsa e ainda assim levado um tiro. Esse bandido poderia ter me sequestrado, me obrigado a sacar dinheiro ou fazer um pix para algum comparsa dele. E aí ela pergunta para mim, Caniato, você entende a que ponto chegamos, Mota? Chegamos ao ponto de dar graças a Deus
Porque simplesmente foi assaltada. E aí ela termina. Nós vivemos em uma narcocidade, num narco-estado, de um narco-país, onde as autoridades acham normal esse tipo de situação. Então, que essas autoridades escutem o que a Virgínia tem a dizer antes que seja tarde demais. Pois é, agradecendo muito a Virgínia por ter compartilhado essa história muito triste com a gente. É preciso também estar atento a essa situação que envolve as pessoas que estão ao nosso redor. Agora você, Cristiano Beraldo, o que a gente precisa considerar quando o presidente da República assume parte da articulação política? O que muda na dinâmica? Bom, o problema, Caneta, é que são todos novatos nessa posição, eles não têm experiência no exercício da presidência da República, a gente tem que ser compreensivo, não é? Presidente que não conhece bem como é que funciona, ministro Padilha também parece que não tem muita intimidade com o Congresso Nacional, então são todos novatos ali tentando acertar. Seria bom se fosse verdade, mas não é. Terceiro mandato do presidente, Padilha, que já foi ministro, deputado de vários mandatos, todo o entorno do presidente são pessoas absolutamente experientes, que estiveram juntos nos outros governos de Lula e de Dilma. Não é possível que essa inoperância na articulação do governo esteja acontecendo, porque esta incompetência tem um único motivo, na minha opinião. Eles vivem, ou talvez o presidente da República mais especialmente, vive este universo analógico e parece não entender que a dinâmica das relações, não só sociais e das redes sociais, mas também as relações políticas com o Congresso Nacional mudaram por completo desde a última vez que ele exerceu o comando da presidência da República e mesmo da época de Dilma Rousseff, a sua sucessora. Nós temos hoje uma realidade muito diferente e o presidente da República, para bem do Brasil, ele precisa reconhecer que tem um Congresso conservador e que mesmo os partidos que têm ministros hoje na esplanada dos ministérios não vão votar em unidade a favor do governo. Esta é uma realidade dada. E a partir desta realidade, ele tem que entender que cabe a ele, presidente da República, rever a sua visão de Estado, porque não é possível que haja alguma esperança que esse Estado inchado, incompetente, que fica levantando pautas que são absolutamente impossíveis de serem executadas, vão dominar 4 anos de um mandato. São 4 anos das nossas vidas, aonde a gente vai ver o Estado brasileiro em pior condição do que estava na eleição de 2022. Não é possível que não se enxergue isso, mas está aí mais uma demonstração desse deixa que eu deixo, que não vai levar o governo a lugar nenhum. Pois é, mas esse é um ponto interessante, né, Dávila? Agora com a articulação com o dedo de Lula. Lula, que considerado por muitos ainda preso nos anos 2000. Mota chega a falar até preso ou nos anos 90 ou nos anos 80. Qual é a chance de ele se expor demais, inclusive acabar sendo o responsável por fracassos nessa negociação e articulação? Isso pode acontecer? Bom, mas é sempre aquela história que eles costumam fazer. Quando há o fracasso, a culpa é do outro. Tem sempre um bode expiatório. Quando é sucesso, é graças ao iluminado presidente da República e seu governo e seus ministros competentes. Então, veja, isso já está começando a acontecer no Rio Grande do Sul. Mandaram o Pimenta para lá como ministro ordinário. Agora que o negócio está começando a ficar difícil, logo o Pimenta vai ser convocado para voltar para Brasília para não ter nenhum resvalo de problemas locais. Então, essa é a filosofia desse governo. E o problema é que quando você busca bode expiatório para os seus fracassos, é uma visão infantil da política e uma visão daqueles que não querem resolver os problemas. Porque quem quer resolver o problema quer entender qual é o problema. Se perdemos uma votação, vamos aqui fazer uma revisão dos nossos atos, onde erramos, o que a gente tem que fazer para melhorar. Mas se você fica buscando bode expiatório, o que você está fazendo, você não quer saber do problema, você quer saber quem é o culpado por aquilo e toca.
Por isso que eu entendo que o Beraldo, com a sua fina ironia, mostrou que, apesar de um governo altamente experiente, vai continuar cometendo o mesmo erro, porque, no fundo, cada vez que tem uma derrota, vamos atrás de um bode expiatório. Isso não vai ajudar a vida do governo daqui para frente. Sendo que, daqui para frente, as coisas tendem a piorar. A situação econômica está cada vez pior. Déficit público, batemos o recorde de déficit público aqui. O problema fiscal brasileiro é o mais grave desde a pandemia, ou seja, mostra que não tem nenhuma condição de fazer o que tem que fazer, que é cortar gasto público, diminuir o tamanho do Estado. Então, assim, as coisas só vão piorar. E piorando, o governo vai cada vez correr atrás mais de seus bodes expiatórios. Essa não é uma maneira responsável e madura de se fazer política. Quer fechar, Mota? Mas tem informações de bastidores que indicam que Lula fez um meia-culpa para ministros e assessores, dizendo que ele não teria se engajado adequadamente para tentar convencer os parlamentares na votação dos vetos presidenciais. Enfim, por essa razão, o governo teria sofrido essa derrota acachapante, como bem destacou o Dávila. Fecha você, Mota. Eu faço uma pergunta aqui. Quais são as grandes questões nacionais? Crime sem controle. Acabamos de citar aqui o caso da Virgínia. Descontrole das contas públicas. Um Estado ensandecido pela obsessão de gastar o nosso dinheiro. Insegurança jurídica total. Ninguém sabe qual é a lei que está valendo hoje. Ninguém sabe qual é a lei que valeu 10 anos atrás. Transformação, como consequência, da justiça em arma política. Desequilíbrio institucional. A gente, em determinados momentos, não sabe mais que poder tem que papel e quem faz o quê. Agora, eu pergunto à nossa audiência. Me citem uma única boa resposta do governo a qualquer um desses problemas. Cartas para redação. Eu tenho paciência. Eu fico esperando aqui. Tá certo, a gente vai seguir acompanhando e, claro, se essas cartas chegarem, a gente vai ler aqui naturalmente.